Turminha, a aula agora é história. Vamos começar na página 113 e 114, lá do material complementar. Vamos lá? Aqui. Vamos relembrar a unidade 7, as formas de morar ontem e hoje. Lembrando que hoje é dia 30/9/2020. Quarta-feira, o dia da semana. O que nós estudamos nessa unidade? Moradias do passado e do presente. Então, vamos lá. Vou aumentar aqui um pouquinho. Complete as frases a seguir. Antigamente, os eram muito caros. O que era caro antigamente? Nós conversamos sobre isso. Se você quiser, você pode voltar lá na unidade 7, dar uma relembrada, e é por isso que a gente faz essas atividades. Antigamente, os talheres eram muito caros. Vocês estão lembrados? Eles eram feitos de prata. E aí, quem não tinha condição de comprar, comia com as mãos. Então, é os talheres. Aqui. Eles eram muito caros. B. Os serviam para iluminar os ambientes. O que servia para iluminar os ambientes? Naquela época não tinha energia elétrica. Os castiçais. Dei uma enrolada aqui, ó. Castiçais. Castiçais. Os castiçais. Os castiçais serviam para iluminar os ambientes. E lembra que nós conversamos sobre a diferença dos castiçais e dos candelabros? Castiçais, uma vela. Candelabro, várias velas. Serviam para iluminar os ambientes. C. As de descanso são objetos domésticos de origem indígena. O que? As redes, né? De descanso são objetos domésticos de origem indígena. Agora, encontre as palavras que completaram as frases anterior no caça-palavras a seguir. Vocês vão encontrar aqui no caça-palavra as palavras talheres, castiçais e redes. Vamos lá? Vou pegar aqui o verde. Como que eu sempre falo? Olha primeiro numa posição. Vamos olhar na vertical? Depois a gente olha na horizontal? O que vocês acham? Então, ó, talheres, castiçais e redes. Vamos olhar? Pausa o vídeo, depois você faz. Quando você tá olhando assim, opa, encontrei o C cedilha. Eu tenho uma palavra com C cedilha. Não formou, né? Vamos continuar olhando. Aqui. Crianças, na vertical está difícil, ó. Olha com calma. Nessa última fileira, eu encontrei uma palavra. Encontrei a palavra rede, ó. Rede. Na verdade, desculpa, vamos aumentar, é redes. Tá no plural. Rede, uma, redes. Mais de uma. Encontrei a palavra rede. Agora, precisamos encontrar talheres, castiçais. Vamos procurar agora na horizontal. Olha com muita atenção. E aí? Olha, qual é essa palavra aqui? Castiçais. Encontramos mais uma, ó.
castiçais. Pegamos o S da palavra redes. Falta talheres. Continua olhando. Quando você encontrar a letra T, que é o início da palavra, você para. T. Tá. Lheres. Muito bem, encontramos então as 3 palavras que completamos aqui as frases. Atividade 2, observe a imagem a seguir. Aqui a gente está vendo então que é um casarão, né? O que a gente pode relembrar sobre esse assunto? A quantidade de janelas e porta naquela época, né, numa casa, era o sinônimo de status sociais no período, ou seja, quanto mais janelas e portas a casa tinha, mais rica era a família. Porque teria que ser uma casa maior, né? E aí mostrava que a família era rica naquela época. Como essa moradia é chamada? Lembra que eu falei? Um casarão. Vamos colocar aqui, ó. Na verdade, um casarão colonial, ó. Casarão colonial. Ponto final. Quantas janelas ela tem? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos escrever por extenso. 5 janelas. E quantas portas? 1, 2, 3, 4, 5 portas. 5 portas. Correto, turminha? Geralmente, as famílias que moram em sítios ou chácaras desenvolvem no quintal algumas atividades importantes para a sua sobrevivência. Que atividades são essas? As pessoas que moram em sítios ou chácaras, elas desenvolvem ali no quintal algumas atividades. Lembra? Cultivo de alimentos e criação de animais. Então, vamos escrever, ó. Cultivo de alimentos, e criação de animais. Correto? Vou colocar um pouquinho aqui. Correto. Elas desenvolvem, então, em sítio, chácaras, cultivam alimentos, né? Plantam e a criação de animais. Uns criam gado, galinha. Tudo bem, crianças? Agora, nós vamos para a página 66. Vou colocar já aqui. Vocês podem colocar a data de hoje, dando início aqui a uma nova unidade, a unidade 9. Essa unidade tem o nome, a escola de ontem e a escola de hoje. Bom, vocês já ouviram isso, né? Mas a gente vai dar continuação aqui ao assunto sobre escola e vamos estudar sobre as escolas do passado. O que vocês conseguem observar nessas duas imagens? Tem essa e tem essa daqui. Tem diferença e tem semelhanças? O quê? Vocês estão reconhecendo aqui que ambas das imagens, né, tanto uma quanto a outra, estão retratando aí o professor, no caso a professora, e os alunos, correto? E essa foto ainda é bastante comum nos dias de hoje. Nós tiramos foto, por exemplo, no início do ano, na festa de carnaval, dessa maneira. Eu, professora, e vocês, aluno. Então, essa foto, na verdade, esse tipo de registro ainda é comum,
a gente está fazendo. Vamos o que eu sei. Quem são as pessoas retratadas nas imagens? Então, a gente pode observar tanto essa quanto essa daqui, professor e aluno. A professora e os alunos. Essas imagens são da mesma época? Não. A gente observa até a maneira que eles estão vestidos, né? O fundo, a cor da foto. E olha aqui que diferença é essa. O que as imagens têm de semelhante? O que elas têm de diferente? A gente percebe que são imagens de duas épocas diferentes, né? Uma do passado e aqui atual, do presente. E a que elas têm, na verdade, de semelhante, que é a foto com a professora e os alunos. Ideias em construção. Você aprendeu que as escolas atuais são diferentes entre si, mas já pensou em como elas eram no passado? Então, aqui tem uma imagem de um desenho, né, de uma escola do passado. A professora com um giz, o aluno sentado, a gente observa que é o tipo de material em cima da mesa. Tem um mural aqui no fundo da sala de aula. Agora vamos ver essa imagem. Muda o material em cima da carteira. Muda até a maneira que a professora está vestida. Naquela época era formal, olha aqui o uniforme das crianças, olha agora. Mural de recados, até a imagem da janela, ó. Uma vegetação tranquila. Aqui já tá uma vegetação verde, maior, né, digamos assim, com mais vegetação. Será que eram parecidas com as escolas de hoje? E o jeito de estudar, será que mudou? O principal objetivo das escolas sempre foi o mesmo, tanto no passado como agora, ensinar os conhecimentos necessários para a formação de uma pessoa. Mas se você perguntar para uma pessoa idosa como era a escola no passado, vai se surpreender com a resposta, pois algumas coisas eram bem diferentes. Construindo conhecimentos. Observe a imagem a seguir de uma sala de aula do passado. Olha aqui a sala de aula, vários recados, quadros, fotos. O que a gente vê? Os objetos que compõem as paredes das salas de aula, cartazes, quadros, anotações, os enfeites. Olha que diferença. Agora compare essa sala de aula antiga com a sua sala de aula e responda. Aqui são respostas só para você pensar aí. O que você observa de diferente entre a sala de aula antiga e a sua sala de aula? Lembra da nossa sala de aula? O que você observa de semelhante entre a sala de aula antiga e a sua sala de aula? O que a gente consegue observar de semelhante? A posição das carteiras. Tem carteira nessa foto, na nossa sala também tem as carteiras, cadeiras. É um professor que está explicando a atividade? Sim. Como é possível perceber? Há algumas diferenças e semelhanças entre as salas de aula antigas e as atuais. Será que as aulas de antigamente eram iguais a que temos hoje em dia na escola? Será? Para isso, tem uma tarefa aqui, que eu espero a postagem lá na plataforma AVA, e eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. Você vai fazer uma entrevista com uma pessoa mais velha da sua família para descobrir como era a época dela de estudante do primeiro ano. Depois anote as informações solicitadas a seguir. Nome e idade do entrevistado. Você precisa colocar o nome e a idade. Qual era o nome da escola do entrevistado? Qual era o nome do professor ou da professora dele ou dela? Como eram as aulas na escola naquele tempo? O entrevistado tinha alguma aula preferida? Qual era? Agora faça o relato da sua entrevista para os colegas. Você vai postar a foto aqui para mim. Tudo bem? Lá na plataforma. Depois vocês iriam conversar com os seus amigos, né? Mas a gente pode depois conversar na aula ao vivo também um pouquinho. Página
72, iremos até a 73. O que se aprendia na escola também era diferente do que se aprende hoje. Nas aulas de educação física, por exemplo, uma das principais atividades para os alunos antigamente era a ginástica. Nas aulas de educação física antigamente. Nas aulas de educação física de hoje, é possível praticar diferentes modalidades de esporte e até jogos e brincadeiras tradicionais, como pega-pega, esconde-esconde, pular corda, pular elástico e etc. Então, aqui a gente tem a imagem, né, de crianças pulando corda. Página 73, a brincadeira é... Essa brincadeira vocês conhecem e tem outro nome. Então, vamos lá, Uma das brincadeiras tradicionais que podem ser praticadas nas aulas de educação física é a chamada encantado. Sabe como que vocês conhecem essa brincadeira? Pega gelinho, que eu já vi vocês brincando. Igualzinho, ó. Essa brincadeira é um tipo diferente de pega-pega. Vamos brincar? Primeiro, um aluno deve ser selecionado para realizar o papel do encantador. Ele deve tentar tocar a cabeça dos colegas. Quando conseguir, ele deve dizer encantado. O participante que foi tocado na cabeça deve ficar parado e só pode correr novamente quando algum outro colega tocar na cabeça dele e disser desencantado. A brincadeira continua até que todos os participantes estejam encantados. Não é igual pega gelinho? Que legal, se você consegue, tem a oportunidade de brincar em família, brinca que é legal. Tudo bem, crianças? Por hoje é só. Teremos mais aula de história semana que vem. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.